Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo e dar uma olhada detalhada nos 3 primeiros anos da economia durante o terceiro governo Lula. Foi um período, olha, cheio de reformas bem ousadas, alguns resultados que surpreenderam muita gente e, claro, desafios enormes. Vamos entender juntos como é que a gente chegou até aqui. Para entender tudo, a gente precisa voltar para o finalzinho de 2022. Ali, a gente teve o resultado da eleição mais apertada da nossa história, uma diferença de menos de 2%. E olha, esse número não é só estatística, não. Ele é o retrato de um Brasil rachado ao meio, e foi o ponto de partida para um governo que já começou sob uma pressão gigantesca. E a grande pergunta que estava na cabeça de todo mundo era exatamente essa. Será que o novo governo ia conseguir repetir os acertos econômicos dos mandatos anteriores? Ou o Brasil estava, na verdade, caminhando para uma crise? É para tentar responder essa pergunta que a gente vai analisar os fatos, ano a ano. O governo começou 2023 com um pé no acelerador e outro no freio, sabe? Logo em janeiro, acabou com a isenção de impostos sobre combustíveis, uma medida clara para aumentar a arrecadação. Ao mesmo tempo, no mesmo mês, ampliou o Bolsa Família e em fevereiro deu o primeiro aumento real do salário mínimo em 4 anos. Então a estratégia desde o minuto 1 foi bem clara: aumentar o gasto social e, para pagar essa conta, correr atrás de mais receita. Mas aí fica a pergunta, de onde ia sair o dinheiro para tudo isso se existia uma regra que limitava as despesas? A resposta veio na forma da famosa PEC da transição. Na prática, foi uma autorização especial que o Congresso deu para o governo gastar, olha só, 145 bilhões de reais além do teto. Isso abriu o espaço necessário no orçamento para poder cumprir as promessas de campanha. E essa ideia de ter mais flexibilidade virou a nova regra do jogo. O governo trocou aquele teto de gastos que era super rígido pelo novo arcabouço fiscal. Agora, em vez de o gasto poder crescer só o que a inflação cresceu, a nova regra permite um aumento real de até 2,5%, ligando o crescimento da despesa ao crescimento da receita. Foi, sem dúvida, uma mudança fundamental na política fiscal do país. E 2023 também foi o ano de uma vitória que, sinceramente, parecia impossível: a reforma tributária. Pensa bem, depois de 30 anos de discussão, com vários governos tentando sem sucesso, o Congresso finalmente aprovou a simplificação daquele nosso sistema caótico de impostos sobre o consumo. Aqui dá para ver bem o antes e depois. 5 impostos super complicados foram juntados em apenas 2. Agora, como tudo na vida, essa simplificação toda tem um preço, né? A estimativa é que a alíquota desse novo imposto unificado fique em torno de 28%. Isso pode colocar o Brasil na lista dos países com a maior carga de imposto sobre o consumo do mundo todo. É um debate que, com certeza, ainda vai dar muito o que falar. E aí, quando a gente olha para os números, o primeiro ano pareceu um baita sucesso. O PIB cresceu bem mais do que se esperava, o desemprego caiu, a inflação ficou dentro da meta, a bolsa disparou mais de 20% e o dólar deu uma boa recuada. Um cenário super positivo que animou tanto o mercado quanto o governo. Mas sempre tem um mais, né? Apesar de todos esses indicadores positivos e do aumento de impostos, o governo gastou 230 bilhões a mais do que arrecadou. Aquela promessa de fechar o ano com déficit zero passou bem longe e isso acendeu um baita sinal de alerta sobre a saúde das contas públicas. Pois é, e aquele sinal de alerta virou uma verdadeira tempestade em 2024. A calmaria do primeiro ano deu lugar para uma volatilidade muito forte, com a economia e a política batendo de frente. Vamos ver como essa história se desenrolou. Um dos maiores símbolos dessa busca sem fim por arrecadação foi a famosa taxa das blusinhas. A criação de um imposto de 20% sobre as comprinhas internacionais de valor mais baixo gerou uma repercussão negativa enorme e, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, fez quase 1/3 dos brasileiros desistirem de comprar em sites de fora. O clima foi ficando bem pesado no final do ano. A desconfiança do mercado com os rumos das contas públicas fez o dólar disparar, até atingir a sua máxima histórica, R$ 6,26. Foi um choque tão grande que exigiu uma intervenção pesada do Banco Central. E para tentar segurar o dólar e a inflação, a resposta do Banco Central teve que ser dura. A taxa básica de juros, a Selic, foi para 15%, o maior nível em quase 2 décadas. E o que isso significa na prática? Crédito mais caro e um freio bem forte na economia. E o pior de tudo, mesmo com os juros lá na estratosfera, não foi o suficiente. A inflação de 2024 fechou em 4,83%, ou seja, estourou o teto da meta. Fatores como a alta dos alimentos e o próprio dólar nas alturas pressionaram os preços, mostrando como o cenário estava complicado.
A gente chega em 2025 com o governo totalmente na defensiva, tentando apagar o incêndio que foi 2024. O foco virou estabilizar a economia de qualquer jeito e tentar recuperar a confiança que foi perdida pelo caminho. A principal crítica contra o governo acabou sendo resumida nesse manifesto da oposição que viralizou. A conta era simples e direta: 24 aumentos ou criações de impostos em pouco mais de 2 anos. Essa imagem de um governo que taxa demais acabou pegando e ganhando muita força. E a resistência a essa agenda de arrecadação só cresceu. Uma das maiores derrotas do governo foi quando ele tentou taxar investimentos superpopulares e isentos, como LCI e LCA. A proposta foi barrada com força na Câmara dos Deputados, deixando claro que o caminho para conseguir mais dinheiro estava cada vez mais difícil. Ufa! Depois de toda essa montanha-russa, qual é o saldo final? Para ter uma visão mais clara, vamos colocar os principais sucessos e os principais desafios desses 3 anos lado a lado. Olha só, de um lado a gente tem pontos muito positivos. A economia cresceu bem, de forma consistente, o desemprego chegou a mínimas históricas, milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e uma reforma estrutural importantíssima, a tributária, finalmente saiu do papel. Mas aí do outro lado da balança os desafios são gigantescos. Déficits fiscais que não acabam, uma carga de impostos cada vez maior, a instabilidade do dólar, juros altos e problemas de gestão em estatais importantes. E tudo isso nos traz de volta aquela pergunta lá do comecinho, só que agora com muito mais informação na bagagem. Com esse balanço de ganhos sociais e desafios fiscais, de reformas históricas e de muita instabilidade, a pergunta que fica no ar é: qual será o rumo da economia brasileira nos próximos anos? Fica aí a reflexão.